Bom dia, turminha! Bom, hoje nossa aula é sobre português, tá bom? A aula de hoje, a gente vai falar sobre o texto 2 da unidade 3, tá bom? O tema, do texto vai ser na sala de aula, vai estar lá na página 184, tá certo? Eu queria que vocês pegassem o livro de vocês e fizessem o acompanhamento da leitura, tá? Na página 184, a gente vai fazer essa leitura do texto. Eu sei que não é nada confortável para vocês estarem do outro lado, ouvindo essa leitura, mas a gente tem que seguir as nossas regrinhas lá de sala de aula, né? Vocês lembram que a gente fazia sempre aquela leitura compartilhada. Infelizmente não está dando para a gente fazer agora, né? Mas eu vou fazer a leitura daqui e vocês acompanham daí, tá certo? Vamos lá. Na sala de aula, o professor de geografia perguntou: como é o seu nome? Turíbio Carlos. Como? Turíbio Carlos. Levantou-se e levantou também um pouco a voz. Mas lá em casa me chamam de Tuca. Quem sabe aqui na escola você também fica sendo Tuca? E o Tuca arriscou: eu topo. O professor de geografia resolveu, então pronto, e escreveu na ficha: Tuca. A turma riu. Era a primeira vez que eles ouviam o Tuca falar. Ele não puxava conversa, não entrava em grupo nenhum e na hora do recreio ficava sempre estudando. Foi só a turma rir que o Tuca se encolheu de novo. Enterrou o cotovelo na cadeira, botou a mão na cara, grudou o olho no caderno aberto e ficou achando que a classe tinha rido do nome dele. Quando a aula acabou, todo mundo saiu para o recreio, mas o Tuca nem se mexeu. O Rodrigo foi comprar um sanduíche e voltou para acabar um trabalho. Nem prestou atenção ao Tuca. Debruçou-se no caderno e começou a escrever. O olho do Tuca foi indo para o sanduíche. Quando chegou lá, quem disse que ia embora? O Rodrigo pegou o sanduíche, deu uma dentada e aí viu que o olho do Tuca também mordia o pão. A boca do Rodrigo foi mastigando, o olho do Tuca mastigou junto. A boca deu outra dentada, o olho mordeu também. A boca foi parando de mastigar, o olho do Tuca foi ver o que tinha acontecido. Deu de cara com o olho do Rodrigo, assustou-se e voltou correndo para o caderno. De repente, o Rodrigo fez um ar meio distraído e estendeu o sanduíche. Quer? O Tuca ficou sem saber o que respondia. Acabou fazendo que sim. Pegou o sanduíche com as duas mãos, olhou para o pão, cravou o dente. Pode comer ele todo? Pode comer ele todo, o Rodrigo falou. E foi só acabar de falar que o sanduíche já tinha sumido. O Rodrigo saiu da classe sem dizer nada. Voltou com mais 2 sanduíches. Deu um para o Tuca. Olharam-se, comeram quietos e pela primeira vez o Tuca falou com um colega: nossa, nunca vi tanta manteiga e tanto queijo num pão só. Começaram a conversar. Primeiro de idade. O Rodrigo tinha 11 e o Tuca já ia fazer 14. O Rodrigo olhou espantado para ele. É mesmo? Não pareço, não. Bom, e o Rodrigo olhou para o pão. O Tuca era tão miúdo que ele tinha pensado que os dois eram da mesma idade. E aí falaram de estudo. Sabe que eu era o primeiro da classe lá na minha escola? Outra vez o Rodrigo espantou-se.
Naqueles primeiros dias de aula, já tinha dado para ver que Tuca estava sempre por fora. Foi por isso que eu ganhei a bolsa de estudos para aqui. O Rodrigo só disse, o Tuca meio que riu. Escola de rico, tem feito a gente diz. Suspirou, o sanduíche tinha acabado, mas sabe, eu não sei como é que vai ser. O quê? Acho que eu não vou aguentar a barra. O estudo aqui é mais adiantado. É diferente, sei lá. Eu só sei que não tá dando. E o pior é isso aqui. Olhou para o caderno e espichou um queixo desanimado. A tal da matemática. Você fez o trabalho que a gente tem de fazer? De que jeito? Eu não saco nada disso. O Rodrigo olhou para o relógio. Eu tô quase acabando o meu. Quer que depois eu te dê uma explicação? A cara do Tuca ficou tão contente que o Rodrigo até achou melhor fingir que não tinha visto. Virou para o caderno e começou a escrever. Eu tô quase... Naquele dia só deu tempo de dar uma explicação curta para o Tuca. Mas no outro dia, o Rodrigo usou a hora do recreio todinha para explicar tudo melhor. Era a primeira vez que ele dava aula para alguém. E pelo jeito gostou. Nem viu o tempo passando. A campainha tocou e ele se assustou. Já? E o Tuca falou. Puxa, cara, saquei tudo que você me ensinou. Acho que você vai ter de ser professor. E no dia seguinte, lá estava o Rodrigo explicando e o Tuca se animando. Agora sim estou sacando. Bom, a leitura de hoje, né, nosso texto na sala de aula, é uma relação que eu acredito que seja uma das melhores entre os colegas de classe, né, que é a questão do ajudar, do saber se o outro está precisando para você ir lá e dar a mão, né, porque foi o que aconteceu. De início, o Tuca era só um menino assustado dentro de uma sala de aula. E depois, né, com o diálogo, que a gente sempre sabe que esse diálogo sempre nos leva a melhores resultados. Não adianta briguinha, ficar enchendo o saco do outro, ficar provocando. Não, conversar, saber o que o outro está precisando, né? Ver se ele realmente não só quer uma conversa, ver se ele não só quer uma atenção, que era isso que o Tuca estava precisando. Né? Ele estava assustado, era uma escola diferente, uma escola nova para ele, coleguinhas diferentes, e ele precisava se enturmar. E o que o Rodrigo fez? Fez isso, né? Ele foi lá, através de uma troca de lanche, ele conseguiu ter diálogo com o Tuca, ele conseguiu ajudar o Tuca nas tarefas, e eu acredito que é isso que tem que ser e tem que ter dentro da sala de aula. Reciprocidade, tanto em relação à questão de conversar, né, a questão do diálogo, quanto a questão do auxílio. Se o outro está com dificuldade, não se sinta melhor do que ele. Não, vá lá e ajude, já que você compreendeu melhor. Porque é aquela coisa, se vocês estão na mesma turma, né, consequentemente, independente das idades, vocês têm o mesmo nível de conhecimento. Embora tenham dificuldades, mas o nível de conhecimento é parecido. Então é por isso que vocês alcançaram a mesma série, né? O mesmo ano, de estarem naquele mesmo ano. É por conta dessa questão da compreensão, do entendimento. Então tem que haver isso, essa reciprocidade de diálogo e de ajuda, de companheirismo, tá bom? Depois da leitura, nós temos o nosso velho vocabulário, né? O estudo do vocabulário. Quais são as palavrinhas que apareceram aí diferentes? Nós temos carteira, né? Que é bolsa com divisões internas para guardar, bolsa pequena, para guardar dinheiro, documento, cartões.
e carteira cujo braço se abre em forma de pequena mesa para escrever. Né? Nós temos dois significados para o mesmo nome. Né? Aí depois tem debruçou-se, que é curvar, que é inclinar. Né? Ele estava aqui sentado, aí ele se curvou-se na mesa, se inclinou na mesa. Arriscou, que é tentar fazer alguma coisa, é se arriscar, é tentar fazer. Distraído, quem perde a atenção, né? Aquela pessoa, como alguns professores gostam de dizer, no mundo da lua, né? A pessoa super distraído, não tem atenção naquilo que a gente está falando. Por mais que a gente esteja ali conversando com ele, ele ainda consegue sair daquele espaço ali em pensamento e ir lá para sua casa, pensar lá nas suas bonecas, nos seus carrinhos, naquela brincadeira do fim de semana. E aí quando a gente fala, bora lá, aí a pessoa não está prestando atenção. Então é uma pessoa distraída, né? Que umas salas pequenas como são as nossas e nós ainda temos alunos distraídos. Lá na página 188, nós vamos ter trabalhando o texto, né? Que vão ser questões que estão diretamente relacionadas com o texto sala de aula, tá? Depois nós vamos ter o tema pronome, que é trabalhando a nossa gramática, né? Aí na gramática nós vamos ter o quê? Pronome. Quais são os pronomes que apareceram aqui para a gente compreender um pouco sobre cada um? Pessoais, de tratamento, possessivo, demonstrativo e indefinido. Né? Os pessoais estão lá na página 190. Né? Vamos fazer logo uma breve descrição do que é pronomes. Vamos lá, lá na página 190. Leia, aí tem duas frasezinhas aí. O gato é mesmo um malandro. Ele conseguiu enganar o rei. Olha só. Tia, mas tem o nome gato, tá de azul, tá destacado. E o nome ele também tá destacado. Então, gato e ele são pronomes? Não. Os dois não, somente ele. Né? É um pronome. Gato é um substantivo. Ele é a palavra que substitui o substantivo e pertence à classe dos pronomes. Ou seja, a palavra que aparecer substituindo um nome é o que nós vamos chamar de pronome. O nome ele está substituindo qual nome na frase? O nome gato. Então, o pronome é a palavrinha que está substituindo o nome gato. Gato é um substantivo. Vamos continuar. Pronome é uma classe de palavras que substitui ou acompanha o nome de um ser ou o nome de um objeto. Por exemplo, seres, aí nós temos gato, nós temos cachorro, nós temos Joana, nós temos, que mais? Carlos. Objetos, nós temos mesa, nós temos carro. Então, essas palavrinhas que substituem tanto os seres como os objetos, nós chamamos de pronome, tá certo? Sua Majestade, seja bem-vinda ao castelo do senhor Marquês de Carabás. Sua Majestade é um pronome? É. Aí vai entrar bem aqui nos pronomes de tratamento. Né? É a forma como eu trato determinada pessoa.
Sua Majestade, Vossa Senhoria, Senhor, Senhora, né? São o quê? São pronomes de tratamento. Vamos lá. Pronomes pessoais. São pronomes que indicam a pessoa que fala, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala. Tia, não entendi essa parte. Vamos lá. Quando eu digo assim, indica a pessoa que fala, por exemplo, eu fui ao shopping. Eu fui ao shopping. Eu estou indicando o quê? Né? Eu estou dizendo, indica a pessoa que fala. Eu estou falando. Eu estou sendo indicada aqui. Então, eu é um pronome. Por exemplo, a pessoa com quem se fala. Você está triste. Eu estou falando com alguém, né? Posso perguntar. Você está triste? Eu estou falando com a pessoa. Então, você é um pronome. A pessoa de quem se fala. Ela não está bem. Eu estou afirmando que ela não está bem. E quando eu digo ela não está bem, é alguém, é outra pessoa. Não é eu e nem você, é outra pessoa. É ela não está ali presente. Ela não está ali junto comigo. Então não é com quem eu estou falando, é de quem eu estou falando. Tá certo? Então aqui o ela é outro pronome. Pessoa que fala, pessoa com quem se fala e pessoa de quem se fala. Então todos esses são o quê? São pronomes o quê? Pessoais. Eu estou demonstrando esses pronomes pessoais por quê? Porque eu estou falando de pessoas, tá? Agora nós vamos para a questão da descrição desses pronomes pessoais. Aí nós temos os pronomes pessoais do caso reto. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. Plural, né? Nós estamos ainda primeira, segunda e terceira pessoa. Nós, vós, eles ou elas. Então, esses aí são os pronomes do caso reto. Né? Aí nós temos pronomes pessoais do caso reto, primeira, segunda e terceira pessoa, plural e singular. Então, no caso, vão ser 6 pessoas, tá bom? Por quê? Porque é primeira, segunda e terceira. Aí nós temos plural e temos singular. Lá na página 191, nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, né? O Marquês de Carabás fez o que o rato lhe aconselhara, sem saber o que eu fazia, por que eu fazia. Li é chamado de pronome oblíquo. Aí nós temos aí os pronomes oblíquos também, primeira, segunda e terceira pessoa. Aí nós temos também singular e plural. Aí vocês fazem aí o acompanhamento nesse quadradinho aí. Depois nós temos os pronomes de tratamento, né? Como eu disse, é como a gente trata as pessoas nesses pronomes de tratamento. Aí nós temos o pronome e temos a abreviação
e temos os exemplos, ou melhor, nós temos a designação para quem eu uso aquele pronome. Por exemplo, você. Eu não posso utilizar o você para qualquer pessoa. Senhor e senhora, também não. Vossa senhoria, principalmente, eu também não posso usar para qualquer pessoa. E também eu tenho que saber a pessoa correta para quem eu vou utilizar aquele tipo de tratamento, aquele tipo de pronome de tratamento. Tá bom? Aí vocês fazem a leitura também aí em casa. Observem direitinho para quem se usa, qual o pronome e principalmente também a questão da abreviação. Por quê? Porque na hora de eu fazer uma carta, por exemplo, então se eu estou mandando para um prefeito, se eu estou mandando para um padre, se eu estou mandando para um bispo, então cada uma tem um tipo de tratamento. E aí eu vou lá e abrevio. Não precisa eu colocar aquele nome completo, basta eu colocar a abreviação, tá certo? Depois nós temos os pronomes possessivos, né? Nessa questão dos pronomes possessivos, vocês vão também saber como a gente utiliza. Os pronomes possessivos estão lá na página 198, porque aqui, depois dos pronomes pessoais e pronomes de tratamento, nós temos a atividade, que é a qual vocês vão treinar aquilo que vocês já compreenderam sobre pronomes pessoais e pronomes de tratamento. Aí depois disso aqui tem a atividade, depois da atividade aí entra nos pronomes possessivo, demonstrativo e indefinido. Vamos lá. Pronomes possessivos, a gente vai seguir a mesma ordem, né? Tem primeira, segunda e terceira pessoa e tem singular e plural. Tanto para a primeira pessoa, como para a segunda pessoa e como para a terceira pessoa. Nesses aqui é mais um pouquinho complicado do que com os pronomes pessoais, porque é mais de um nome, por exemplo, na primeira pessoa, mais de um nome na segunda pessoa e mais de um nome no plural e mais de um nome no singular. Então, por isso é que tem que treinar de verdade, tem que aprender para poder separar o que é a primeira pessoa, o que é plural e o que é singular. No pronome demonstrativo, nós não temos essa questão de primeira pessoa e segunda pessoa. Vamos lá. Existem os pronomes demonstrativos que mostram o lugar dos seres em relação à pessoa que fala. Veja, por exemplo, este castelo também é vosso, né? E qual é o pronome demonstrativo que tem na frase? É o nome este. Quando eu digo o nome este, eu estou me referindo àquela coisa específica, né? Este pincel é azul. Este quadro é acrílico, né? Eu estou dizendo este, então eu estou me referindo a alguma coisa. Usa-se este, esta, isto, estes ou estas quando as pessoas ou as coisas estão perto de quem fala. Não entendi, tia. Por exemplo, eu disse este pincel, não disse? Eu disse este quadro, não disse? Pois é, eles estão perto de mim. Por isso é que eu uso o nome este. Ainda tem outro nome para poder dizer as coisas que estão longe? Tem sim. Usa-se esse, essa, isso, esses ou essas quando as pessoas ou as coisas estão perto da pessoa com quem se fala. E usa-se aquele, aquela, aquilo, aqueles ou aquela quando as coisas ou as pessoas estão longe de quem fala e da pessoa com quem se fala. Bom, existe este, existe esse e existe aquele, né? Aí no quadrinho roxinho aí tem a regrinha específica.
quando eu devo usar este, quando eu devo usar esse e quando eu devo usar aquele, tá bom? Aí vocês dão uma leiturazinha mais detalhada, faz essa leitura minuciosa, né, dentro das regras e vão treinando. Façam frases, né, criem frases depois que vocês fizerem a leitura com esses pronomes para facilitar a compreensão, tá bom? Aí qualquer coisa vocês me mandem mensagem ou façam uma chamada de vídeo para a gente verificar se realmente houve essa compreensão, tá bom? Só lembrando essa parte, né, de vocês continuarem ligando, continuarem mandando mensagem ou até mesmo mandando foto do livro, pedindo ajuda, porque eu acredito que nem tudo que vocês encontram aí, vocês têm essa facilidade de compreender, né? Por mais que a gente esteja gravando a aula, sempre fica aquela dúvidazinha. Então, ligue, manda mensagem, tá bom? Pronomes indefinidos. Chegamos aqui no final, né? O que diz no pronome definido? Leia, tem um pré-textozinho. Alguém precisa dar um jeito nesse gato. Perambulam na minha rua gatos. Perambulam na minha rua muitos gatos. Aí nós temos o nome alguém, que está destacado na primeira frase. E nós temos o nome muito. O que diz aí? São pronomes indefinidos. Tem esse nome porque referem-se à terceira pessoa do modo vago e impreciso. Ou seja, não existe definição. Quando eu digo alguém, eu não sei de quem está falando. Se é um homem, se é uma mulher, se é uma criança, se é um adulto, se é um menino, né, do sexo masculino, se é uma menina do sexo feminino, eu não sei. Alguém entrou na minha casa, por exemplo, não sei quem foi. Pode ter sido um adulto, pode ter sido uma criança, pode ter sido um animal, pode ter sido que mais? Um viajante, não sei, alguém entrou, né? Quando eu uso alguém, eu estou me referindo a pessoas, por isso que eu pedi desculpa, tá bom? Então, eu não sei quem foi. Esse é um termo que? É um pronome que? Indefinido. Não sei quem foi. Aí ele diz assim, muitos gatos. Muitos entra também porque eu não sei quantos são. Só sei que é muitos. Né? São 100, são 200, são 30, 40? Não sei. Tá lá dizendo que são muitos gatos. Então é um termozinho indefinido também. Porque não tem quantidade. Tá certo? Aí nós temos a questão dos pronomes indefinidos variáveis e os invariáveis. Aí vocês também façam essa leiturinha detalhada, observando cada palavrinha com calma, né? Essa parte aqui de pronomes, também como a parte de substantivo, é um pouco mais complicado. Então requer muito mais atenção e tempo. Então dediquem-se esse tempo que precisa e dediquem também essa questão do ficar lá e prestar atenção no que foi colocado, tá bom? Boa aula em casa e até a nossa próxima aula de português.